eu sou santo, eu sou imagem e semelhança do Deus que me criou, eu sou filho. Aleluia. Aleluia. Essa é a verdade a nosso respeito. Essa é a verdade ao meu e ao teu respeito. Aleluia. Para o nosso conteúdo exclusivo, já temos uma audiência desejável. Veja, irmãos, a gente precisa entender isso. Eu comecei essa live falando o seguinte: você já parou para pensar as características do ser humano original criado por Deus? O primeiro homem, o qual nós chamamos de Adão, cujo nome Adão significa exatamente humanidade. A palavra Adão, literalmente, ela é traduzida ou transliterada por humanidade. Quando nós falamos de Adão, nós estamos falando, tudo bem, Senhor, humanidade. Então, o que está na concepção de Adão, o que está na concepção da humanidade, para que a gente possa realmente começar a compreender algumas coisas importantes. Por quê? Porque quando Jesus veio a esse mundo, ele disse, eu vim para restaurar ou para salvar aquilo ou aquele que se havia perdido. Eu vim para restaurar a humanidade, eu vim para salvar a humanidade. A palavra salvação, que é sozo, ela também significa restauração, conservação, preservação. Então veja, Jesus veio restaurar aquilo que se havia perdido, né? O que Adão perdeu, o que ele tinha, ele só perdeu porque ele tinha. Então a gente precisa entender a concepção da humanidade, como foi pensada a humanidade, como foi formada, o que é o ser humano original, para entender o que a obra de Cristo afetou ou impactou diretamente a nossa vida. Veja que tem que existir uma mudança. O homem foi criado de uma determinada maneira e o pecado criou um estrago na humanidade, criou uma aberração sobre a face da terra. Quando nós olhamos o homem no pecado, esse é resultado da aberração do pecado. O pecado que foi gerado, né, na parceria entre o diabo e o homem. O diabo e o homem juntos geraram essa aberração chamada o homem do pecado. Deus não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. Então, nós precisamos entender que existia um homem, uma humanidade criada, pensada, desejada por Deus, e essa humanidade foi transformada em algo por causa do pecado. E esse algo que foi transformado é o homem do pecado que nós conhecemos muito bem. Porém, Cristo veio para restaurar esse homem do pecado e levá-lo de volta à sua originalidade. Então, se a gente não conhece o homem original, dificilmente a gente vai saber aquilo que nos tornamos em Cristo. Para que nós conheçamos a nossa originalidade. E isso é muito importante para tudo que você vai fazer na vida. Por quê? Porque se você não sabe quem você é, você não faz absolutamente nada. Tudo parte de conhecer a si mesmo. Não é? Eu me lembro que uma vez eu estava em casa e alguém me pediu para colocar um quadro na parede, né? E eu fui lá, peguei esse quadro, esse quadro para colocar na parede, tinha uma furadeira. Bom, tinha uma broca lá, falei, é isso aqui que eu preciso. Peguei a broca, botei na furadeira e fui lá e saiu fumaça. Muita fumaça daquela furadeira, mas eu não consegui fazer o buraco que eu queria para botar o parafuso. Não consegui. Eu falei, mas como é que pode? Eu tenho uma furadeira, tenho uma broca, tô tentando furar, mas não consigo furar. Então, eu chamei alguém que era especialista nesse assunto. Falei com ele, vem cá, eu tô querendo botar esse quadro na parede, eu tenho uma furadeira, tenho uma broca, mas eu não consigo colocar. Ele disse, claro que você não consegue. Essa broca que você está usando é broca de madeira e não de parede. Veja, falta de conhecimento da origem e do propósito de uma broca me fez perder tempo, colocar força e pasmem. Quando eu fui furar a madeira com a broca que era de madeira, depois de ter usado na parede, ela já não servia nem para furar madeira, mas estava estragada. Veja, a humanidade foi estragada pelo pecado. Satanás se aproveitou disso, mentiu para o homem. E quando ele era uma broca de furar a parede, disse para o homem que ele era uma broca de madeira, ou vice-versa. E o homem, não conhecendo a sua própria estrutura, não conhecendo a sua própria origem, não conhecendo o seu próprio valor, não conhecendo a sua essência, foi usando-se para coisas desnecessárias e nocivas à própria raça humana, o qual destruiu ele, tanto para aquilo que presta quanto para aquilo que não presta. Resultado, eu precisei comprar uma broca nova, que fosse original, perfeita e adequada para furar a parede.
Para que nós pudéssemos voltar à originalidade, Jesus precisou matar a primeira criação, estabelecer uma nova, perfeita. Ele não restaurou a broca antiga, ele jogou fora e fez uma nova. Segundo o apóstolo Paulo, ele diz que essa nova foi criada para ser igual a Deus, em justiça, santidade proveniente da verdade. Por que essa broca nova foi criada para ser igual a Deus, em justiça e santidade proveniente da verdade? Porque essa era a originalidade humana. Você acha que o homem foi criado mal em sua essência? Você acha que o ser humano foi criado mal em sua essência? Tem gente que acha que o homem já nasce com pecado. Ele já nasce pecador. Ele já nasce uma criatura mal. Quem criou o homem? Foi Deus ou o diabo? Se a gente acredita que o homem já nasceu mal, se a essência do homem é mal, eu te pergunto, quem criou o homem então? Foi Deus ou foi o diabo? Porque Deus é bom. E se Deus é bom, como ele pode criar um homem mau? Veja, Jesus disse certa vez, ele disse, não há condição de se tirar água doce de fonte amarga, ou vice-versa. Não há menor possibilidade de se tirar um fruto bom de uma árvore ruim. Se o homem já nasce mal em sua concepção, então ele não é filho de Deus, ele não nasceu em Deus, não foi Deus que o criou. Porque Deus é bom. Deus é bom. Quem disse? Jesus disse, João disse, e eu acredito, Deus é bom. E se Deus é bom, nele não há mal algum, não há trevas alguma, então ele não pode ter criado o homem essencialmente mal. Veja, se Deus é bom e não pode criar o homem mal, e não foi o diabo que criou o homem foi criado essencialmente bom. Veja, se Deus é bom, Deus não pode amaldiçoar o homem, porque amaldiçoar vem do mal, e Deus não tem mal em si mesmo. Deus o abençoou. Aleluia. Quem amaldiçoou? O mal. Então veja, quando eu olho para Efésios, capítulo 1, verso 3, Efésios 1, 3, eu vejo respostas de uma maneira tão óbvia e clara, que traz alegria e paz, regozijo ao meu coração, que dá vontade de correr e pular, saltar, porque eu vejo uma radiografia de mim mesmo, eu vejo o meu interior de forma latente, e ainda que o meu exterior deseja a corrupção, eu consigo ver nas páginas das escrituras aquilo que eu sou por dentro, e me regozijo que por dentro eu sou uma imagem clara do Deus que me criou. Efésios capítulo 1, verso 3 diz, todo louvor seja dado a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Versículo 4. Mesmo antes de Deus criar o mundo, Deus nos amou. Mesmo antes de Deus criar o mundo, Deus nos amou. Mesmo antes de Deus criar o mundo, Deus nos amou. Mesmo antes de Deus criar o mundo, Deus nos amou. Ele nos amou. Aleluia. E nos amando, nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa, ou seja, justo, para habitar com Ele, ou diante dEle. Está esquentando aqui. Você não está entendendo, vamos lá. Está esquentando, você não está entendendo, eu estou com vontade de correr já. Já estou com vontade de correr, vê? Presta atenção aqui, olha para cá. Antes da fundação do mundo, a Bíblia está dizendo que Deus me amou e me escolheu para ser santo, justo e habitar em sua presença. Santo, justo,
Voltou aí normal agora? Tá normal a minha internet agora? Vê aí, tinha caído aqui. Veja, agora eu te pergunto, quem Deus fez primeiro? O homem ou o mundo? Fala para mim aí, quem pode me responder, por favor? Quem Deus criou primeiro, o homem ou o mundo? Quem Deus criou primeiro, o homem ou o mundo? Responde para mim, por favor. O mundo. Mas a Bíblia diz que ele me escolheu antes de criar o mundo. Antes de criar o mundo. Para ser santo, para ser justo e para habitar em sua presença. O que significa isso? Que o ser humano original que Deus pensou, primeiro, que o ser humano original que Deus pensou, ele é santo. Ele é justo. E ele está apto a habitar na presença de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é que Deus criou o mundo depois de ter pensado em nós. Isso mostra que o mundo foi criado em função de nós, e não nós em função do mundo. Nós não fomos criados para encher o mundo. O mundo foi criado para a nossa existência. O mundo foi criado pensando na nossa existência. Aleluia. Para pensar um pouquinho. Então, quando eu olho para isso, eu pergunto, peraí, então qual é o ser humano original? O ser humano original é santo. O ser humano original é justo. E o ser humano original tem a capacidade de habitar a presença de Deus. Se foge a essas características, não é original, é aberração. Sabe? A gente ficou tão cego no pecado, a gente viveu tão influenciado pelo pecado, que quando a gente vê alguém santo, a gente acha que ele é uma exclusividade. Vou dizer isso de novo. A gente viveu tão cego no pecado, a gente viveu tão cego, tão mergulhado, que quando a gente vê um santo, a gente quer botar ele no altar e dizendo, esse é exclusivo, esse é maravilhoso, digno de devoção, digno de adoração. Achando que esse santo, ele é exclusivo. Quando na verdade ser santo é ser original. O que está fora da originalidade é o pecado e não a santidade. Ser santo é ser um ser humano normal. Pra gente. É por isso que quando a gente viu Jesus, Jesus era tão simples e a gente achou tão estranho. Porque na nossa cabeça de pecador, Jesus era a exclusividade. Quando ele dizia, não, eu sou a originalidade. Aleluia. Então a primeira coisa que você precisa entender é, o ser humano foi concebido para ser santo, o ser humano foi concebido para ser justo, e o ser humano foi concebido para viver na presença de Deus. Essa é a essência da humanidade. Por isso, quando Jesus nos restaura, Paulo diz que nós somos recriados em Cristo, em justiça, ser justo, santidade, provenientes da verdade, que é a palavra de Deus. Originados na verdade. Nós somos originados na verdade. Nós fomos formados, gerados na palavra. Mais uma vez gerados na palavra. Fomos criados pela palavra e fomos gerados novamente pela palavra. Agora veja, nós somos criados na palavra santo, justo, para habitar na presença, e fomos gerados de novo na palavra, em Cristo Jesus, para ser santo, justo e continuar na presença. Não foi nada diferente do que a originalidade. Aleluia. Tudo isso em um versículo. Efésios capítulo 1, verso 3. Vou ler de novo. Todo louvor seja a Deus. É por isso que Paulo adora e glorifica esse Deus, porque Deus fez o inimaginável. E trouxe luz e clareza e entendimento daquilo que nós somos. Nós jamais seríamos imagem e semelhança de Deus se nós não fôssemos santos. Nós jamais seríamos imagem e semelhança de Deus se nós não fôssemos justos. Nós jamais seríamos imagem e semelhança de Deus se nós não tivéssemos as mesmas características que Ele. Aleluia. Todo louvor seja dado a Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Pois mesmo antes de Deus criar o mundo, Ele nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa, diante dEle.
Ou seja, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Antes da fundação do mundo. Antes. Aleluia. Então, em algum lugar na eternidade, em algum lugar no reino do Espírito, Deus um dia disse, vou criar a humanidade, uma família, vou criar meus filhos, quero meus filhos. O que é que eu vou precisar para criar meus filhos? O que é que eu vou precisar para trazer a humanidade à tona? Bom, ele vai ser santo, ele vai ser justo, ele precisa de quê? E aí ele começou a pensar em criar a terra para trazer existência à humanidade. Criou a terra, criou o céu, criou o universo, tudo o que existe, para dar existência ou substância ao seu sonho de ter uma família. Aleluia. É o que a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 1, quando ele diz, no princípio aquele que é a palavra já existia. Jesus estava lá. Jesus é o Filho. Estava em Deus, ele era Deus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele ou por causa dele, Deus criou todas as coisas. E se não fosse a criação, se não fosse a existência de Jesus, nada havia sido criado. Aquele que é a palavra possui a vida e a vida trouxe luz, clareza, entendimento a todos os homens. Aleluia. Jesus veio como luz dizendo, olha, isso é ser homem. Olhem para mim e vocês vão entender quem vocês são. Vocês acreditam que vocês são pecadores? Vocês acham que vocês são essencialmente mal? Ah, pois olhem para mim. Eu sou o que vocês deixaram de ser. Eu sou aquilo que vocês perderam. Mas fiquem tranquilos porque eu vim restaurar aquilo que se havia perdido. Vocês voltarão a ser aquilo que eu sou. Aleluia. Essa é a obra de Cristo Jesus. É fazer-nos voltar à nossa originalidade. Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Jesus veio trazer para nós a essência da imagem e semelhança de Deus. A própria natureza de Deus em nós. Refletindo sua glória, refletindo quem ele é, refletindo o seu caráter, refletindo a sua imagem, refletindo a sua semelhança. O mundo olhando para mim e para você, pasmado como olharam para Jesus e dizendo, Deus existe, ele está aqui no meio de nós, olha ele andando ali. Não, peraí, mas não é Viviane Vidigal que está ali? É, mas parece Deus. É porque ela é a imagem e semelhança dele. Olha ali, quem é aquela ali? Ali é Deus. Ah não, é Ângela Coure. Mas não parece Deus? Sim, é porque filha, o filho parece com o pai. Ah, mas olha Deus ali, quem é? É a T. Nogueira. Não parece Deus? Sim, é porque ela carrega a glória de Deus. É que ela carrega a essência de Deus. É que ela carrega a natureza de Deus. É aquela imagem e semelhança do Deus, Criador do universo, que habita dentro de cada um daqueles que fizeram de Jesus Senhor da sua vida. Essa é a vontade de Deus, em que o mundo veja em nós a sua glória, que o mundo veja em nós a sua natureza, que o mundo veja em nós. Aleluia. Aí eu vejo pessoas se esforçando para ser santo. Sabe, querido, você tem que se esforçar, pagar um preço pela santidade. Você tem que se dedicar para ser santo. Quantas vezes você já viu um cachorro pagando para ser cachorro? Quantas vezes você já viu um gato se esforçando para ser gato? A gente deveria se esforçar para ser pecador. Porque ser santo é a nossa originalidade. Ser santo é a nossa essência. Ser santo, ser justo é a nossa concepção original. Santo é a originalidade do homem. Você não tem que se esforçar para ser santo. Você é. Você só precisa se convencer do que você é. Leia o texto. Leia de novo. Deus nos predestinou para ser santo. Santo. Ele pensou, Marcelo, ele será santo. Marcelo, ele será justo. E ele me criou para ser santo e justo. Aí veio o pecado e me tirou disso. Só que o pecado se tornou tão natural para mim que ser santo parece ser algo difícil. Mas ser santo é apenas ser eu mesmo. Ser santo é ser apenas você mesma. Ser justa é ser apenas você mesma. Ser santo e justo é ser humano. A aberração é ser pecador. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus vem restaurar. Vamos ver o que foi que Deus criou. Estamos olhando isso. Paulo diz que ele nos chamou antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. É por isso que quando ele foi nos criar, precisou criar a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus é santo. Porque Deus é justo. Abre lá em Gênesis 1:26. Aleluia. Então, disse Deus, chegou o grande momento, façamos o homem, façamos o ser humano. Como vamos fazer o ser humano? Bom, vamos lembrar do que nós planejamos outrora. Nós declaramos que o ser humano seria santo. Nós declaramos que o ser humano seria justo. Nós declaramos que o ser humano teria a capacidade de habitar entre nós. Bom, não há outra maneira de fazê-lo senão de nós mesmos. O homem passa a ser um pedacinho de quem nós somos. Se eu determinei que ele seria santo, se eu determinei que ele seria justo, ele só pode ser um pedaço de nós. Não tem outra forma de criá-lo senão a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É por isso que Deus nos fez imagem e semelhança dele, porque ele já tinha determinado que nós seríamos santos. Todo ser humano em sua concepção é santo. Santo. O pecado é que tira dele a santidade. O pecado é que tira dele a justiça. O pecado é que tira dele a comunhão com Deus. O pecado é que tira dele tudo o que na sua originalidade foi lhe dado. É por isso que o pecado é tão drástico e tão prejudicial à raça humana, porque rouba do ser humano a sua essência. Você já reparou que quanto mais enfiado no pecado, mais as pessoas se parecem com animais? Vou responder de novo, vou falar de novo. Você já reparou que quanto mais enfiado dentro do pecado, mais as pessoas se parecem com animais? Por quê? Porque o pecado rouba a nossa essência, a natureza de justiça, de santidade. Aleluia. Então cria Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher os criou. A sua imagem, conforme a sua semelhança. O que significa isso? Ter sido criado em imagem e semelhança é ter trazido à existência o que Deus já tinha pensado na eternidade. Vou ler de novo o que Deus pensou na eternidade. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para ser santo, justo e habitar na sua presença. Antes de criar o mundo, Deus disse, ele será santo, ele será justo e ele vai habitar na minha presença. Chegou o momento, ele criou o mundo e disse, agora é hora de criar o homem. O que ele fez? Santo, justo, para habitar na sua presença. Do jeito como ele pensou. Agora, para ele ser santo e justo, só havia uma possibilidade, é se ele fosse imagem e semelhança de Deus. Igual. Iguais a Deus. Iguais. Vou fazer o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança. Então veja, a concepção da humanidade é essa. Justiça, santidade. Não é à toa que o Novo Testamento diz, sede santos, como eu sou santo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Como assim? Porque essa é a nossa essência. Essa é a verdade sobre quem nós somos. O que você não sabe sobre isso é mentira. Sou um pecador, mentira. Quem te disse? Não sou santo, mentira. Quem te disse? Eu só sei errar, mentira. Quem te disse? Essencialmente você é um ser espiritual criado em imagem e semelhança de Deus, em justiça e santidade. Quem mentiu para mim? O diabo, pai da mentira. Quem foi? O diabo. O diabo mentiu para você. Disse que você é mau. Disse que você é essencialmente mau. Disse que você é ruim. Disse que você não pode. Disse que você não sabe. E você acreditou na conversa do diabo. Você, assim como Adão acreditou, você também acreditou. Mas chegou a hora da luz brilhar no seu coração.
Chegou a hora do conhecimento invadir a tua alma, a tua mente, iluminar os teus pensamentos e entender quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo, você começa por ser livre, um ser livre capaz de viver uma vida com escolhas. Criado, recriado em Cristo, segundo Deus, igual a Deus em justiça, santidade proveniente da verdade. Chegou a hora de você limpar a sua mente com a verdade da luz da palavra. Aleluia. Chegou a hora de você olhar no espelho da Bíblia e ver quem você é de fato. Chegou a hora. Parece que uma vida inteira você usou uma máscara que escondia seu próprio rosto. Você não sabe quem você é. Até que agora Cristo disse: você está preparado? Estou, Senhor. Quer saber quem você é? Quero. Vou descortinar para você que se veja. E quando você abrir os olhos, quem está lá? Jesus olhando para você. Você não entendeu? Ele disse: você é assim, ó, igual a mim. Esse é você. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é você. Você é criado para ser imagem e semelhança do Deus poderoso. Esse é você. Façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, olhe no espelho da palavra e descubra quem você é. Tire a máscara que o diabo colocou em você. O diabo colocou uma viseira em você, uma máscara de ferro para que não vesse seu próprio rosto, para que não brilhasse em você a luz do Evangelho de Cristo. Arranque essas escamas da incredulidade. Olhe para aquilo que a Bíblia diz. Assuma a sua identidade e diga: eu sou justo, eu sou santo, eu sou imagem e semelhança do Deus que me criou. Eu sou filho. Aleluia. Aleluia. Essa é a verdade a nosso respeito. Essa é a verdade ao meu e ao teu respeito. Aleluia. Esse é aquele momento que agora você enfia o dedo no coração e bota os coraçõezinhos para subir e faz com que a audiência suba. Esse é o momento de você colocar o dedo no aviãozinho aí, ó, e compartilhar, porque tem gente que precisa ouvir essa palavra. Tem gente que está deitado, irmãos, no coma, na cama, em depressão, e quando ouvir essa palavra vai pular de cima da cama. Vai sair correndo de novo. Sabe por quê? Porque a vida de Deus é transmitida pela palavra. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Deus trouxe à existência aquilo que sonhara desde a eternidade. Um homem criado segundo a sua imagem, em justiça, santidade. Aleluia. Sabe, queridos, quando a gente se trata como seres humanos maus, como essencialmente mal, eu fico imaginando o dia que Deus criou o homem santo, o Deus santo e o homem pecador. Aí Deus olha, é a mesma coisa de você sonhar a vida inteira e ter um filho. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, é só para exemplificar. Mas é a mesma coisa de você sonhar a vida inteira em ter um filho. Sonha, prepara tudo, casa, faz a concepção, fica grávida 9 meses. Depois de 9 meses, quando nasce, você vai olhar, tem um macaco. Você diz: é lindo o meu macaco. Como é lindo esse ser que eu pari aqui, que parece um ser humano, mas não é. É um macaco. Você ficaria feliz? Você estaria realizado desejando ter um filho e criando um macaco? Você estaria realizado? Eu sei que tem gente hoje em dia que não quer ter filho e compra cachorro. Mas eu pergunto, você estaria realizado se tudo que você quisesse era ter um filho e na verdade criasse um macaco? Não. Por quê? Porque não tem a sua natureza, não é seu filho. Não se parece nada com você, não carrega a sua essência, não tem o seu DNA. Deixa eu te dizer, você não foi criado para ser um pecador. Deus olhou para você e disse: ele é meu filho, ele tem as minhas características, ele se parece com o papai, ele tem o meu DNA. Eu o criei para ser a minha imagem, conforme a minha semelhança. Eu estou empolgado. Aleluia. Aleluia!
Essa é a sua essência. Se um dia você foi mal, a culpa não foi de Deus. Se um dia você foi mal, foi culpa das suas escolhas. Se um dia você conheceu o mal, foi culpa das suas escolhas. Você decidiu comer do fruto, você assumiu conhecer pessoalmente o mal. Deus não te criou assim. Se Deus não te criou mal, Ele não é glorificado pela tua vida má, pela tua vida de pecado. Ele é glorificado quando você assume a sua identidade de justiça. Sabe, Jesus, ele veio aqui na terra mostrar o que era ser homem. Ele disse, olhem para mim e vocês vão descobrir o que é o verdadeiro ser humano. Ele viveu até os 30 anos de idade. E aí um dia ele caminhou em direção a João Batista, que batizava no Jordão. Se aproximando de João Batista, disse, João, eu vim aqui ser batizado. E João disse, que é isso, Jesus? Eu que deveria ser batizado por você, eu sei quem você é. E ele disse, calma, eu tenho que me identificar com eles primeiro, Jesus, é necessário que se cumpra as escrituras. E ele, abaixando-se dentro do Jordão, foi batizado nas águas do Rio Jordão. E ao sair das águas, a Bíblia diz que ele orava, e ao orar, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Desceu como uma pomba, o próprio Espírito Santo incorporando em Cristo Jesus. Ele agora está irradiando. Já tinha a palavra, agora tem o Espírito. Agora é um homem natural, cheio da palavra e cheio do Espírito. Sabe o que é que Deus disse? Esse é meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Olha o que Deus disse. Esse é o filho amado. Nele eu tenho prazer. Ele estava elogiando a Jesus? Estava. Mas não apenas a Jesus. O que ele estava dizendo é, olhem e veja. Esse foi o ser humano que eu criei. Não aquilo ali que vocês conhecem. O ser humano que me alegra é esse aqui, ó. Cheio da palavra, cheio do Espírito, inculpável, justo e santo. Esse é meu filho, foi isso que eu criei. Eu não criei pecadores, eu não criei religiosos, eu criei isso aqui, ó. Aleluia. Jesus, quando chegou aqui, ele se deparou com dois tipos de gente. Dois tipos de gente. Os pecadores, gentios, que não conheciam a Deus. E os pecadores religiosos, que se achavam melhor que os gentios. Mas todos dois eram pecadores. E Jesus disse, o ser humano não é isso aqui, essa aberração que é o pecado, não é. Mas o ser humano também não é isso aqui, essa aberração que é a religião. Não é. O ser humano sou eu. Livre, desimpedido do pecado e da religiosidade. Cheio do Espírito e cheio da palavra. E Deus disse, esse é meu filho amado. Esse aí é meu filho amado. Então saiba que se você é um ser humano hoje que foi justificado por Cristo, você é cheio do conhecimento da palavra e você é cheio do Espírito, Deus está repetindo para você também, aí meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em quem é salvo, santo, justo, cheio da palavra e cheio do Espírito. Este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Foi isso que eu criei, é isso que Deus está dizendo. Eu não criei aberrações, eu criei isso. Eu criei um ser humano, santo, justo, cheio da palavra e cheio do Espírito. Foi isso que eu criei. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode compartilhar? Pode botar o dedo no coração aí? Aleluia. Estou animado. Então veja, o homem segundo Deus é o quê? João capítulo 4, verso 24. Pois Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então o ser humano que Deus criou, a sua imagem e semelhança só pode ser o quê? Espírito. Nós não somos a carne. Nós não somos um corpo. Nós não somos as nossas emoções. Estou me sentindo tão derrotado. Você não é os seus sentimentos. Você é um ser humano criado por Deus. Imagem e semelhança do seu Criador. Quantas vezes você já viu Deus derrotado? Sabe, eu gosto que as pessoas dizem assim, eu não vou dizer que eu sou o que eu não sou, porque isso é mentira. Eu não posso dizer que eu sou justo, porque eu estou mentindo. Mentindo você está quando disse que era pecador, porque Deus te criou para ser justo. Mas você disse tanto que era pecador que acreditou na sua mentira e passou a viver como se fosse. Deus não ia te mandar falar mentira.
Se ele disse que você é justo, é porque você é justo. Você nunca parou para pensar que Deus disse assim: diga ao fraco, eu sou forte. Deus disse: ei, diga ao fraco, quem for fraco, diga, eu sou forte. Aleluia. Em Provérbios, Deus inspirou o sábio a dizer o seguinte: ó, se você se enfraquecer no dia da calamidade, aí é que a tua força é pequena. Aí é que a tua força é pequena. Veja que curioso isso. Vou pegar os dois textos. Primeiro, ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Você acha que Deus ia mandar você dizer que é forte se você fosse fraco? Deus não ia mandar você mentir, meu irmão. Deus não é mentiroso. Por que ele disse: diga ao fraco, eu sou forte? Porque o fraco que está se achando fraco, ele está mentindo. A mentira não é você dizer que é forte. A mentira é você ser fraco. Porque não tem como você ser criado em mais semelhança de Deus e ser fraco. Então diga a esse que está se dizendo fraco: diga, eu sou forte. Por que Deus disse: diga, eu sou forte? Porque você está declarando aquilo que Deus criou você para ser. Diga ao fraco: eu sou forte. Deus não estava mandando você mentir. Deus só estava mandando você declarar aquilo que você é. Fraqueza não faz parte do caráter de Deus. Fraqueza não faz parte do caráter de Deus. A força vem do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Veja, assim como Deus é espírito, nós somos criados seres espirituais, criados em imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos criados em imagem e semelhança, aquilo que Deus é, por consequência, nós nos tornamos também na nossa concepção. Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é justo. Nós já vimos lá, fomos criados em justiça. Somos justos. Se a Bíblia diz que Deus é santo, fomos criados para a santidade. Somos santos. Não seremos, não nos tornaremos se nos esforçarmos. Nós somos santos. Ponha isso definitivamente na sua cabeça. Não fique tentando se esforçar para andar, para ser santo. Você é santo. Você só precisa se acostumar com isso. E viver em santidade, que é a sua natureza. A Bíblia diz que Deus é bom. A bondade habita dentro de você. A tua natureza é boa. O ser humano é bom. Por essência, o ser humano é bom. Pastor, como é que o senhor pode dizer que o ser humano é bom quando a gente vê um ser humano que mata, que estupra, que faz... Veja, e você quer dizer que é isso aí que Deus criou? Foi isso aí que Deus criou? Ou isso aí é uma aberração? Está mais parecido com Deus ou com o diabo? Para pensar um pouquinho, vai. Raciocina, criatura de Deus. Raciocina um pouco. Como um ser humano pode ser bom se existem homens que matam, que estupram? E você acha que esses que matam e estupram foram criados, ou essa atitude deles foi criada por Deus? Não. Aquilo é uma aberração. Eles parecem mais com o diabo do que com Deus. Essas pessoas é o que nós podemos chamar de mais próximo de uma manifestação diabólica ou personificação do maligno e não de Deus. Veja aonde o ser humano pode chegar. Agora, foi isso que Deus criou? Não. O ser humano original não é isso. O ser humano original, ele é bom. Ele é bom por natureza. E o ser humano original é luz. Ele é luz. Ele é luz. Então, tudo quanto Deus é, Ele nos criou também para si. Tudo quanto Deus é, por consequência, Ele nos criou para si. Afinal de contas, nós fomos criados para ser filho de Deus. E você não aceitaria como filho algo que parecesse um macaco, né? Porque está bem perto do homem, tem 5 dedos, tem olho, tem nariz, tem boca igual a nossa, né? Pronto, se já parece um pouquinho, pode ser meu filho. É isso que você aceita? Você aceita como filho um macaco? Porque se parece com um homem? Você se aceita? Me diga.
Você aceita como filho um macaco porque se parece com um homem? Não! Muito menos Deus aceitaria para ser seu filho algo que fosse diferente dele. Jamais Deus aceitaria como filho algo ou alguém que não fosse exatamente como ele é. Para que ele pudesse olhar e poder celebrar e dizer, é a cara do papai. Não tem nada melhor para um pai de olhar para o filho e dizer, rapaz, ele parece comigo mesmo, viu? Não tem nada melhor que isso. Nada. Aleluia. Deus tem prazer em olhar para você e dizer, ele é a minha cara. Ele se parece comigo. Ele é justo. Ele é santo. Você. E Deus ninando você. A cara do papai. Aleluia. Essa é a concepção. Agora, Deus criou o homem para um propósito exclusivo. Façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Traz à tona o meu plano eterno dele ser santo, justo e habitar na minha presença. Para quê? Para mim dar a ele o governo. Eu quero criar o mundo dele. Eu vou criar a terra e vou entregar em suas mãos. Eu quero que ele seja um governador igual eu sou. Eu quero que ele seja um dominador como eu sou. Eu quero que ele tenha poder como eu tenho. Eu quero que ele saiba governar como eu governo. Papai quer ensinar o filho como ser o governador do universo. Papai então preparou a terra. Um ambiente físico criado a partir do reino do Espírito. Para que nós pudéssemos governar. Mas como poderia nós governar a terra? Se nós somos seres espirituais como Deus. Então, para esse propósito, para esse fim, Deus preparou um corpo do pó da terra, como um veículo, como um carro, o qual o homem pudesse habitar dentro desse corpo e através desse corpo se mover sobre a terra, exercendo governo e domínio, sob a direção do Espírito, que é o homem criado segundo Deus, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então Deus fez esse corpo inanimado, que só tem vida por causa do Espírito, cria o corpo sem vida, do pó da terra, inanimado, e sopra nesse corpo fôlego de vida, o Espírito cheio da vida do próprio Deus, da essência do próprio Deus. E ele se torna agora uma alma vivente. O homem que nós conhecemos, porém justo, porém santo, inculpável, habitando na presença do Pai. Estava lá. Abre-se os olhos, olha a sua volta, vê o jardim e começa a assimilar as coisas, e o pai ensina ele, diz, olha filho, aquilo é árvore, olha filho, aquilo ali é animal, aquilo ali é montanha, aquilo é água, e ele vai formando o seu mapa mental. Ele diz, a verdade é aquilo que papai fala. O que papai fala é a verdade. Não existe verdade fora da palavra de papai. Tudo que alguém falar fora da realidade que papai falou é mentira. O que papai falar para você é verdade. Tudo que você ouvir fora disso é mentira. Vai assimilando as coisas. Você é santo, filho. Você é a imagem do Pai. Você é revestido da minha glória. Você é justo. Vai ouvindo aí, filho. E ele foi assimilando na sua mente. A palavra de papai. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Assimilando coisas. A palavra de Deus. A palavra de papai na sua mente. A palavra de papai. A palavra de papai. No dia que ele pecou, que disse, pai, eu tô nu. O pai disse, quem te disse? Quem te disse? Veja. Descobrir que estava nu não foi a palavra de papai. Quem te disse? O pai disse agora, quem te disse? Eu te disse algo. Quem te disse? O contrário. Aleluia. Então o homem é criado um ser espiritual ou um espírito, passou a habitar dentro de um corpo e formou o seu intelecto, o alma
ou mente a partir da palavra de Deus. Tudo que ele conhecia era a palavra de Deus. Palavra de papai falando para ele: faz isso, filho, dê nome aos animais, faça aquilo, cultive, guarde. Você é abençoado, eu te abençoo. Procure algum momento em que Deus falou alguma palavra negativa para o homem. No Éden, antes do pecado. Descubra uma só frase que Deus tenha falado negativa para o homem no Éden. Não tem. Deus o abençoou e disse. Deus o abençoou e disse: sede fecundo, filho. Tu és fecundo. Multiplique-se. Enche a terra. Você é produtivo. Você não é improdutivo. Você é produtivo, filho. Você dá fruto. Avança. Avança. Você não foi criado para permanecer da mesma maneira. Você é produtivo. Você dá fruto. Cresça. Seja alguém. Seja como o papai. Se desenvolva. Cresça. Palavra de papai. Palavra de papai. Palavra de papai. Só a palavra de papai é a verdade. Só a palavra de papai. Jesus disse: Pai, o mundo é mau. O mundo é mau. Guarda os meus discípulos do mundo. Como? Santifica eles na verdade. O que é a verdade? Ele disse: a palavra de papai é a verdade. Papai, faz com que eles ouçam só apenas a tua palavra. Faça com que eles ouçam apenas a tua palavra. Papai, a palavra de papai é a verdade. A palavra de papai é a verdade. A palavra de papai é a verdade. Aleluia. Quem você é? Quem você é? Você é o que a palavra de papai diz? Ou você é o que as suas emoções dizem? Você é o que a palavra de papai diz? Ou você é o que o diabo diz? Quem você é? Pensa nisso enquanto nós vamos abrir a nossa caixa de minhocas. Terminamos mais uma live, vamos abrir a nossa caixa de minhocas. Esse é o momento que você manda a sua pergunta e nós abrimos aqui ao vivo e trazemos respostas segundo a palavra de papai, que é a verdade. A palavra de papai é a verdade. Somos justos, santos, irrepreensíveis e habitamos na presença de papai. Pedro Pacífico, temos alguma pergunta na nossa caixa de minhoca? Pastor, minha cabeça tá dando um nó. Desde pequeno aprendi que nascemos com o pecado de Adão. Pois bem, basta você imaginar quem te criou, né? A pessoa diz assim: pastor, o senhor está bagunçando a minha mente inteira. Eu disse: eu não, eu só estou acendendo a luz, né? A bagunça já estava lá. Sabe quando você vai num apartamento à noite, né? Que você deixa fechado durante 2, 3 anos fechado? Aí você vai à noite e você chega lá, não tem energia. Você entra e sai e não vê, né? Aí no outro dia você liga a energia. Quando você chega lá, você liga, tá lá a bagunça. A bagunça já estava lá, ó. Faz tempo. Eu só acendi a luz. A luz faz com que você veja a bagunça que você criou na sua mente e agora precisa ser ajustada. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Do contrário, você não seria filho. Então você não pode ter nascido porque Deus não tem pecado. Deus não tem pecado. Veja quem é curioso. 2 textos que você nunca parou para pensar e eu vou trazer luz para você. Vou acender a luz. 2 textos. Primeiro deles, Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, tendo sido justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Para pensar um pouco. Ele diz: todos pecaram e por causa disso foram destituídos da glória, tendo sido justificados gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Preste atenção. Todos pecaram e destituídos foram da glória. Isso significa que todos não eram pecadores e todos estavam conectados com a glória. Todos pecadores pecaram e todos estavam na glória, foram destituídos da glória. Isso já mostra que ninguém nasceu pecador. Todos pecaram e destituídos foram da glória. Isso significa que eles não tinham pecado e que eles estavam conectados com a glória. Mas um dia pecaram, destituídos foram da glória. Deu para entender? Esse é um. E o outro, Jesus disse:
Eu vim restaurar o que se havia perdido, portanto, eu vou restabelecer o reino de Deus. E aí, Nicodemo disse, e como é que é isso? Ele disse, precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nascer de novo. Só pode nascer de novo quem já nasceu uma vez. Nós sabemos que ele não estava falando isso sobre corpo. Até porque Nicodemo disse assim, eu sou velho, poderia entrar na barriga da minha mãe. Ele disse, não estou falando disso. Quem nasce de carne é carne, estou falando de quem nasce do Espírito, que é Espírito. Veja, você nasceu uma vez do Espírito e vai precisar nascer de novo do Espírito. Por que eu vou precisar nascer de novo? Porque o primeiro que nasceu morreu. O que é que mata o ser humano espiritual? O pecado. Então nós nascemos do Espírito, que é Deus, o pecado nos matou e para que nós sejamos filhos precisamos nascer de novo. Só pode nascer de novo quem nasceu a primeira vez. Então, fica claro que ninguém nasceu pecador. Todo mundo nasceu filho e um dia pecou. Próxima pergunta. Pastor, suas lives estão mudando minha vida. Muito Amém, obrigado. amém, amém, amém. Obrigado pelo carinho de sempre. Qual mais? Por que a Bíblia fala que minha mão me concedeu em pecado? Minha mãe me concedeu em pecado. Bom, eu não conheço o texto, você poderia colocar a referência do texto, né? E eu posso depois ver a questão do contexto, né? Nós nascemos debaixo da maldição, mas não nascemos com pecado. Nós nascemos debaixo da maldição. Eu, você, qualquer um de nós. Por quê? Porque essa maldição foi estabelecida por Adão. Quando Adão pecou, ele amaldiçoou não a si mesmo, mas a humanidade inteira e a terra. Então todos nós nascemos debaixo da maldição. Porém, nascemos justos. Conhecemos o pecado, morremos espiritualmente e precisamos nascer de novo. Se eu não tivesse nascido justo, morrido para nascer de novo, se eu já tivesse nascido no pecado, Jesus não teria dito que era necessário nascer de novo. Ele ia dizer, é necessário nascer. Raciocina aí um pouquinho. Né? Se eu já tivesse nascido pecador, Jesus teria dito, Nicodemos, necessário é nascer. E não nascer de novo. Entendeu? Bom, alguém está dizendo, isso foi Davi quem disse que foi concebido em pecado. Pois bem, Davi disse e Jesus veio e disse que nós precisamos nascer de novo. Você vai ficar com o que Jesus disse ou com o que Davi disse? Veja, lembre-se que Davi nasceu e viveu e morreu debaixo da maldição, sem nunca ter conhecido a redenção. Nunca ter tido Deus habitando dentro dele. E, segundo o que João diz em capítulo 1, versos 17 e 18, do seu evangelho, ninguém, nem Davi, nem Moisés conheceu a Deus. Apenas Jesus é que pôde nos apresentar com clareza quem Deus é. Próxima pergunta. Quando temos filhos antes do casamento? O que é que tem? Acho que a pessoa quer dizer da pergunta anterior, tipo assim, quando a gente tem filho antes do casamento, concebeu em pecado. Ah, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Veja, quando um ser humano nasce, ela é o resultado de uma parceria divinamente humana. Quando Jesus disse, o que nasce de carne é carne, o que nasce de espírito é espírito, o que significa? Que o corpo é resultado da união de um homem e de uma mulher. É a concepção sexual que gera o corpo. É por isso que o semblante, né, do Pedro parece comigo. E se não parecer é um problema, não é? Porém, quando há essa concepção, Deus participa do ato soprando. Como ele soprou em Adão, fôlego de vida. Ninguém nasceu em série. Deus criou a todos. É por isso que ele diz, eu conheço você antes de ser uma criatura informe no ventre da sua mãe. Eu te vi. Porque Deus nos criou espiritualmente. Foi Deus que nos gerou espiritualmente. Deus é que é o Pai de todos os espíritos. Deus não criou os seres humanos em série. Ele fez individualmente cada um.
Cada ser humano é um espírito criado em imagem e semelhança de Deus pelo próprio Deus. Veja que coisa maravilhosa. Então Deus sabe individualmente cada um de nós quem somos. Ele nos criou para isso. Então, quando se nasce, o corpo é resultado disso. O espírito vem de Deus. Então, independente da condição que você teve seu filho, o espírito veio de Deus. Né? Agora ele cresce e acaba tendo um contato com o pecado e morre espiritualmente. Gente, um beijo no seu coração. Até logo mais às 23 horas. Não perde não, fica ligado comigo. Nós temos um encontro na live das 23 horas com o pastor Marcelo. Beijo, até lá.